Jesus, o maior psicólogo que já existiu, segunda parte, Conhecendo a si mesmo, capítulo 7, Conhecendo os seus sentimentos. Naquele momento, aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntaram: quem será o maior no reino dos céus? Já chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos transformardes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Pois aquele que se fizer humilde como esta criança será o maior reino dos céus. E quem receber uma dessas crianças em meu nome, é a mim que recebe. Mas quem fizer pecar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe pendurassem uma pedra no pescoço e o jogassem no fundo do mar. Mateus 18, 1-6. Jesus ensinou que o que sentimos no coração determina quem somos. Ele falou em renascer, viver com fé e ter um coração de criança. Ele queria que fôssemos como crianças, porque todas são inocentes, crédulas e abertas às suas emoções. As pessoas profundamente espiritualizadas têm consciência de suas emoções. Jesus gostava de desafiar a maneira como as pessoas pensam. Para sermos grandes, disse ele, precisamos ser pequenos. Para sermos líderes, precisamos servir aos outros. Para sermos profundos pensadores, temos que ser capazes de sentir. Jesus ensinou que a identidade do ser humano é uma questão do coração. Jesus amou, sentiu raiva, experimentou medo, chorou de tristeza e viveu com coragem. Ele sabia quem era e agia motivado pelo que sentia, mesmo que isso não fizesse um sentido lógico para os outros. Nossas emoções nos fazem conhecer quem somos e nos levam a fazer as coisas que fazemos. Jesus queria que conhecêssemos a gama completa de nossas emoções. Seja como as crianças, mas não seja infantil. Se não vos transformardes e não vos tornardes como crianças. Mateus 18, 3. Algumas pessoas relutam em agir de forma emocional, porque as consideram uma atitude infantil. No entanto, existe uma diferença entre ser infantil e ser como as crianças. Ser infantil é ser imaturo e recusar-se a assumir a plena responsabilidade pelas próprias ações. Ser como as crianças é assumir responsabilidade e, ao mesmo tempo, ser capaz de entregar-se às emoções. Jesus atribuía uma grande importância ao fato de sermos como as crianças. Ser infantil exige pouco esforço, mas é preciso força para nos abrirmos às emoções, como fazem as crianças. Jesus sempre teve uma noção muito clara dos limites e permaneceu consciente das consequências das suas ações, mas tinha coragem de entregar-se às suas emoções. Isso fazia com que as pessoas se sentissem próximas dele, enquanto que o senso de responsabilidade confiável as fazia sentir-se seguras em sua presença. Harriet envolvera-se repetidas vezes em relacionamentos intensos e problemáticos que nunca davam certo. Sempre que alguém a desapontava, tinha explosões de raiva, embora já tivesse passado por inúmeras sessões de terapia tentando entender seus problemas com a sensação de abandono. Durante as nossas sessões, Harriet tinha dificuldade em admitir sua parte de responsabilidade em seus problemas de relacionamento.
mas acusava outras pessoas, culpando-as por esses problemas. No início, sempre que Harriet se considerava em estado de emergência emocional, ela enviava mensagens para o meu pager. Ficava furiosa com todo mundo, inclusive comigo, e sentia que tinha o direito de expressar a sua raiva, praguejando, gritando e tendo acessos de fúria. Nossas sessões com frequência eram repletas desse tipo de explosão. Ela acreditava que os terapeutas tinham a obrigação de lidar com esses comportamentos, pois eram uma forma desesperada de fazer com que compreendesse a profundidade da sua dor. As explosões infantis não beneficiavam os relacionamentos de Harriet, nem a ajudavam a lidar com seus sentimentos. Ela estava convencida de que as outras pessoas não gostariam dela caso falasse a respeito do que sentia. Não falava, mas explodia, para prevenir a rejeição que imaginava. Harriet tinha um comportamento hostil. Ela se sentia melhor quando a rejeição vinha dela. Aos poucos, Harriet foi percebendo que a sua expectativa de rejeição a impedia de receber o que precisava dos outros e começou a mudar a maneira como expressava seus sentimentos. Em vez de violentas explosões que criavam o distanciamento, Harriet começou a externar sentimentos de dor e vulnerabilidade, a falar sobre eles e pedir ajuda, tal como faz uma criança confiante. Surpreendeu-se ao ser ouvida e acolhida. Harriet descobriu pela primeira vez na vida que quando revelava suas emoções com a sinceridade das crianças, ela se tornava mais atraente. Suas tentativas corajosas de manifestar sua vulnerabilidade faziam as pessoas gostar mais dela, em vez de rejeitá-la, como ela sempre temera. O maior benefício dessa mudança foi a transformação no modo como ela se sentia a respeito de si mesma. Harriet passou a recear ser rejeitada pelos outros e começou a se considerar uma pessoa melhor. Esse era o tipo de atitude própria das crianças a que Jesus estava se referindo. Ele recomendou que as pessoas se tornassem como crianças para serem mais abertas e confiantes. Por incrível que pareça, não ter medo de manifestar a própria vulnerabilidade é a forma mais poderosa de viver. Princípio espiritual. Os atos infantis afastam, enquanto que as ações próprias das crianças atraem. O papel dos sentimentos no crescimento. Deixai vir a mim as criancinhas. Lucas 18:16. Brittany, de 7 anos, era uma menina difícil, ficava frequentemente zangada e tinha um comportamento agressivo, o que dificultava muito seu relacionamento com as outras crianças. Mordia, chutava e arranhava qualquer pessoa que a perturbasse, e seus acessos de raiva eram exaustivos para todo mundo, inclusive para ela. Alarmados e confusos com o comportamento da filha, seus pais procuraram ajuda profissional. Quando Paulo viu Brittany pela primeira vez, soube que tinha um trabalho difícil pela frente. A menina sentada no chão, no meio do quarto, quebrava os seus brinquedos. Perguntara a Brittany por que ela estava sendo tão destrutiva era inútil, porque a menina não sabia. Estava externando sentimentos que tinha dentro de si, mas não conseguia expressar de outra maneira. Paula compreendeu isso. Era muito claro que Brittany estava zangada, mas era mais difícil perceber que a raiva encobria o medo. Paula sentiu que precisava acolher os sentimentos de Brittany de uma maneira que fizesse a menina sentir-se segura.
Como Brittany se expressava mais fisicamente, Paula tinha que lidar com ela nesse nível. Se Brittany gritava, Paula dizia: "Estou vendo que você está muito zangada." Mas se Brittany queria arranhar ou morder, Paula segurava com firmeza até que ela se acalmasse. Como a menina estava ao mesmo tempo zangada e com medo, Paula precisava respeitar essas emoções no relacionamento das duas. Ela queria ajudar Brittany a expressar todas as emoções, não apenas a raiva. Com o tempo, em decorrência da terapia com Paula, Brittany mudou. Socialmente, ela ainda é um tanto inábil, mas deixou de ser tão violenta quanto antes. É mais capaz agora de falar sobre seus sentimentos de modo que tem menos necessidade de externá-los por meio de ações. Brittany aprendeu que pode expressar o seu medo e que ele pode ser bem recebido pelos outros, o que a faz sentir-se mais segura. Ela cresceu como pessoa porque consegue manifestar melhor suas emoções. A habilidade com que Paula acolheu os sentimentos de Brittany foi uma libertação para a menina. O relacionamento das duas é um exemplo de crescimento que pode acontecer quando acolhemos amorosamente todas as emoções que alguém nos traz, exatamente como Jesus fazia. Jesus sempre recebeu bem as crianças. Ele conhecia a importância de ser receptivo à abertura delas. Hoje sabemos que o cérebro humano precisa experimentar a acolhida aos sentimentos para poder desenvolver-se adequadamente. Cada vez que uma criança é capaz de identificar um sentimento como "eu estou triste" ou "eu estou feliz", ela desenvolve uma noção mais forte de quem é o eu que está tendo o sentimento. A criança aprende que é o seu eu que está tendo sentimentos tristes ou alegres e que eles não estão vindo de outra pessoa ou de outro lugar. Os pais que acolhem os sentimentos de seus filhos estão, na verdade, ajudando-os a solidificar uma identidade que os conduzirá através da vida. Ajudar as crianças e também os adultos a identificar os seus sentimentos os ajuda a crescer. O ardente desejo de Jesus de acolher as crianças é um modelo psicológico para nós. Ao receber com alegria a espontaneidade emocional das crianças, ele estava estimulando o crescimento delas. A sua capacidade de acolher tornou-se a marca registrada da sua presença benéfica, que era sentida por todos que o encontravam. Princípio espiritual: a identidade de uma criança forma-se mais no coração do que na cabeça. O papel dos sentimentos na nossa conexão com os outros. Felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5:8, Living Bible. Jesus ensinou que as pessoas espiritualizadas relacionam-se de coração para coração. O entendimento emocional cria um vínculo. Nós nos sentimos aprovados quando os outros concordam intelectualmente conosco e somos confortados quando eles nos protegem fisicamente. Mas só nos sentimos ligados quando compartilhamos com eles experiências emocionais. Os puros de coração têm uma conexão especial com Deus, não apenas porque são sinceros, mas também por causa da sua capacidade de saber claramente como se sente. Sandra e Bin procuraram o aconselhamento matrimonial por causa de um dos problemas mais comuns que encontro hoje nos casamentos: a comunicação emocional deficiente. Antes do casamento, ambos eram profissionais de nível superior com uma carreira de sucesso. Quando começaram a formar a família, decidiram de comum acordo que Sandra deixaria seu trabalho e ficaria em casa para cuidar das crianças. Eles estavam felizes com essa decisão, satisfeitos com o dinheiro que Bin trazia para a família e contentes com o desempenho dos filhos. O que não aguentavam mais eram as brigas constantes entre eles. Sandra e Bin não conseguiam
resolver as discussões porque não compreendia a importância das emoções. Tanto Sandra quanto Bin achavam que seriam capazes de negociar as divergências no relacionamento seguindo as mesmas regras que haviam usado com sucesso nas respectivas carreiras. Infelizmente, as normas do trabalho não são iguais às regras do lar. Não são os procedimentos que devem ser examinados, mas as razões que os provocam. A maneira como os parceiros falam um com o outro é tão importante quanto o tema da conversa. Em casa, Sandra tentava conversar com Bin sobre uma preocupação que estava lhe causando um dos filhos. Bin dava uma interpretação superficial e sugeria que eles passassem a adotar uma mudança de comportamento. Essa resposta fazia Sandra se sentir menosprezada, reproduzindo uma sensação de sua infância e adolescência. Por isso ela discordava do marido. A atitude dela, por sua vez, colocava Bin na defensiva, pois fazia-o lembrar das críticas constantes que recebera devido ao perfeccionismo do pai. Ele então defendia com mais intensidade a sua posição. Essas discussões quase sempre terminavam da mesma maneira. Um dos dois levantava as mãos, desgostoso, e dizia abruptamente: "Tudo bem, então faça como você quiser." E marchava com passos pesados para fora do quarto. Neste processo, o casamento ia se desgastando. Finalmente, Sandra e Bin chegaram à conclusão de que dar ao seu relacionamento um caráter profissional não funcionava. Ser íntimos dos nossos colegas de trabalho não é importante. Ser íntimos do nosso cônjuge é. A meta do trabalho é desempenhar tarefas. O objetivo em casa, além de desempenhar as tarefas domésticas, é sobretudo amar um ao outro. E a maneira de fazer isso é prestando atenção aos sentimentos mútuos. Sandra e Bin estão se sentindo melhor hoje com relação ao casamento, porque reconhece que as emoções presentes em cada conversa são tão importantes quanto seu conteúdo. Bin já não se sente mais tão agredido pelas exigências de Sandra, porque chegou à conclusão de que essas são completamente diferentes das do seu pai. Sandra agora faz um autoexame antes de discordar automaticamente, porque não sente mais necessidade de se afirmar. Quando começa a sentir que Bin a está menosprezando, ela consegue dizer a ele como está se sentindo e falar dos sentimentos antigos que a atitude do marido faz vir à tona. Bin se desculpa, dizendo que a sua intenção não era depreciá-la. Ele está apenas ansioso para ajudar e às vezes se apressa em apresentar logo uma solução por causa da pressão que o pai exercia sobre ele. Sandra e Bin aprenderam uma importante verdade. A conexão entre as pessoas só é plenamente exercida quando a intimidade é vivida pela expressão clara dos sentimentos. Eles não eram capazes de experimentar a intimidade sem uma maior clareza no coração. Como Jesus previu, é preciso pureza no coração para construir um relacionamento feliz. Jesus nunca colocou o valor intelectual acima da pureza de coração. Ele sabia que as pessoas estabelecem contato através das emoções e que as nossas divergências mais sérias não são a respeito do que pensamos, mas o resultado de como fomos emocionalmente feridos. Princípio espiritual. A intimidade que vem de um coração puro é essencial no relacionamento de um casal.